Eu sou o servo missionário Roberto, aqui é mais um estudo, né? A Sagrada Tradição, né? O Novo Testamento, a gente conhecemos porque foi pregado oralmente, né? Depois por escrito. Pessoas inspiradas pelo mesmo Espírito que usou Pedro, Paulo, Tiago, os primeiros cristãos ali, a pregar oralmente, e esse mesmo Espírito Santo que inspirou autores como São Marcos, que era discípulo de Pedro, e Evangelho de São Lucas, que era discípulo do apóstolo Paulo, né? Os agiógrafos, né? Que é interessante, os protestantes, quando eles se apartaram, que surgiu ali em 1700, aquela base ali, 16 séculos de atrás, já tinha uma igreja. Que igreja é essa? Que acredita na tradição, no magistério e na escritura, né? Olha só que interessante o catecismo da igreja vem nos ensinar. 80, parágrafo 80. A revelação entre a tradição e a Sagrada Escritura. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si inteiramente unidas e comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte divina, forma de certo modo um só todo e tende para o mesmo fim. Tanto uma como a outra torna-se presente e fecundo na Igreja o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Quer dizer o quê? Esse Espírito Santo que inspiraram Pedro, que inspiraram Paulo, que inspiraram pessoas para escrever o Novo Testamento, esse mesmo Espírito está assistindo a igreja. Né? Que interessante. Por isso que a tradição é muito importante. O apóstolo Paulo mesmo fala a gente guardar a tradição. Olha só que interessante. Segundo Tessalonicenses 3,15. Assim, pois, irmão, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendesse, seja por palavra, seja por carta nossa. Interessante. A tradição. Através da tradição veio a Escritura, o Novo Testamento. Através da tradição, você vai ter base, qual é a verdadeira igreja. A tradição está unida absolutamente com a Escritura, com o magistério, com a doutrina, com o fundamento dos apóstolos. Que interessante. E interessante, né? Olha que o apóstolo Paulo ainda dá mais essa lição. Segundo Tessalonicenses 3, 6. Estimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa. É ao contrário da tradição, que de nós tende recebido, de nós. Nós quem? A Igreja Católica, Apostólica Romana, porque ela vem do fundamento dos apóstolos. Por que romana? Que a sede é lá em Roma. Que interessante, que vai guardar a tradição, que vai ensinar corretamente. Efésios 3, da verdade, será conhecido pela a Igreja. A divina universidade da sabedoria divina será conhecido pela a Igreja, que sujeitou todas as coisas seus pés, a visível e a invisível. Efésios 1, 8 e 9, né? O apóstolo Paulo fala para a gente se apartar daquele que não segue a sã doutrina, não segue. Quem são esses que se apartaram da sã doutrina, que se apartaram do magistério, se apartaram da cabeça? A igreja vinda de homens. Revolta de protestante Martinho Lutero. Que interessante. A Bíblia não deixa brecha nenhuma. A Bíblia, ela defende a tradição também. O apóstolo Paulo já mostra para nós, para a gente guardar a tradição. De acordo com o que foi ensinado, e carta para nós que foi escrita, tem que seguir a mesma integridade. Em 1 Coríntios 11, 1 e 2. Seja meu imitador como sou imitador de Cristo. Pregai e preservai como eu vos preguei. Olha só que interessante. 1 Coríntios 11, 1 e 2. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim. E guardai as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Olha que interessante. Guardai as minhas instruções, quer dizer o quê? Seguir de acordo como eu preguei, como eu anunciei. 1 Coríntios 11, 1 e 2. E em 1 Coríntios 1 e 10 tem que manter a unidade. Filipenses 2, 2. A unidade, o mesmo Espírito, a mesma fé, a mesma tradição, o mesmo pregar, o mesmo Evangelho, a mesma doutrina, o mesmo Espírito Santo. Que interessante. E se você for catar tanto o evangelista São Lucas, quando ele escreveu
o Evangelho de São Lucas, ele vai buscar lá na tradição, que é a fonte da verdade. Lucas 1, do 1 ao 4. Ó. Muito empreenderam a compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aquele que foram desde o princípio, testemunho ocular e que se tornaram ministro da palavra. Ó. Também a mim me pareceu bem disposto, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-lo para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheça a solidez daquele ensinamento que tendes recebido. Então o ensinamento está ali. Até o 16, até o sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. O ensinamento está ali sobre esse fundamento dos apóstolos, Efésios 2, 20, e essa igreja que foi fundada, gerada lá na cruz, e tem o pastoreio de Pedro. Que interessante. Que vai seguir a tradição, que vai ter a verdadeira doutrina, que vai ser um só Espírito, que vai ser um só batismo, uma só fé, Efésios 4, 5, que vai seguir a tradição. Como diz o catecismo da igreja, foi pregado oralmente, depois por escrito. Também se você catar aqui, ó, em 1 Coríntios 21, 11 e 23, aqui, ó. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Olha só que interessante, cara. É isso que a igreja, ela transmite o quê? O que os apóstolos pregaram. Então tem a patrísticas, que é o Zé de Cesareia, né, que contam um pouco da tradição também, e os padres apostólicos também, que são os sucessores dos apóstolos, né, bem próximo, seguir a tradição. Você tem que seguir o quê? A tradição. Que tradição é essa? Da igreja. Por que tem essa escritura? Por quê? Por causa da tradição. Novo Testamento. Primeiro surgiu a igreja, desceu o Espírito Santo, a igreja se tornou pública ali, Atos dos Apóstolos 2. Foi primeiro pregar, foi Pedro, oral, não tinha nada escrito no Novo Testamento, só tinha o Velho Testamento. Com o passar do tempo, Pedro pregando, que diz a patrística José de Cesareia, o Evangelho de São Marcos, ia escrevendo a pregação de Pedro oral, depois ele foi enviado ali para o Egito e pregava o escrito que ele escreveu, Pedro pregando oral. Do mesmo jeito, o apóstolo Paulo. Por isso que é o Evangelho segundo São Marcos. Que interessante, né? E você focar tá aqui, ó, a Bíblia já deixou para a gente se apartar desses que não seguem a sã doutrina. Tito 9, nós temos que combater que ele contradiz a sã doutrina. Tito 1, 2, ó. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Então, o teu ensinamento seja conforme a sã doutrina da igreja, que segue a tradição. De quem? Segundo Pedro 3, 2. Olha só que maravilhoso a escritura. Para vos lembrais as predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Interessante. Olha só que interessante. Aqui está a verdade. Ensinado pelos vossos apóstolos, que foi passado, não foi passado como escrito lá no Velho Testamento, não. Foi passado oralmente. E a tradição sustenta isso. E tanto que, se fosse escrito João, lá no finalzinho, 21, 24, este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e a escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso nem
que o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveria escrever. Que interessante, Jesus fez tantos milagres, tantos prodígios, tantos feitos. Se fosse colocar aqui na Bíblia, não ia conter esse tanto escrito que ia ter, cara. Por quê? Tem as patrísticas. Se eu não me engano, é 45 livros históricos, né? Tem a história da igreja. Olha tantos livros que defendem a igreja, que mostra a tradição, que mostra os primeiros pais ali da igreja, como São Agostinho, São Jerônimo, São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio. Tantos pais que defendiam essa tese e acreditavam nessa tese e seguiu de acordo com os apóstolos seguiram, de acordo com os apóstolos ensinaram, porque o ensinamento da igreja tem que ser de acordo com o fundamento dos apóstolos e mandamento passado oralmente, ensinado oralmente pelos vossos apóstolos e profetas, né? Que interessante. Então, você tem que seguir o quê? Desde lá de Mateus até Apocalipse. Como vai ser pregado o evangelho? Como vai ser anunciado? De acordo com como Cristo ensinou seus apóstolos. Como a gente vamos saber isso? A igreja protestante não. A igreja protestante não tem tradição. A igreja protestante se apartou da tradição, se apartou do magistério. A igreja protestante ela não acredita no pastoreio de Pedro. A igreja protestante ela só acredita na Bíblia, mas a Bíblia vem da onde? De quem? Como surgiu essa Bíblia? Como você tem acesso a essa Bíblia por causa de quem? Por causa do magistério, por causa da tradição, por causa da igreja, que compilou, organizou e bateu o martelo, são inspirados. 46 o velho e 27 o novo. Né? E também, olha só que interessante, Romanos, deixa bem claro, cara, Romanos, olha só. (16, 17 e 18). Rogo-vos, irmão, que desconfie daquele que causa divisão e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitais, esses tais não serve a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavra adocicada, linguagem longeira, engana os corações simples. Ó. A Bíblia já deixa bem clara. E tanto que se você for catar Marcos 2 aqui, ó, tem uma doutrina. As Apóstolos 2,42, que é a doutrina dos apóstolos. Aqui, ó, Marcos 2, ó, 22, ó, Marcos 1, 22. Maravilhava-se da doutrina, porque eu ensinava como que tem autoridade, e não como os escribas. Interessante, ó. Então já tem uma doutrina. Cristo ensinou uma doutrina. Que é muito diferente dessas doutrinas de igreja de homens. Que 1 Timóteo 3,15, que a igreja ela é o baluarte da verdade, o sustentáculo da verdade. Está na igreja. Por quê? Segue a tradição, segue o magistério. Interessante. Para você, e tanto que a Bíblia mostra, apartar daquele que não segue a tradição. Segue suas próprias conclusões, suas próprias doutrinas. Segundo Coríntios 4, irão pregar para Jesus de frente, que é outro espírito diferente, muito diferente do Espírito Santo, aquele que tem unidade, esse Espírito Santo que tem tradição, esse Espírito Santo que tem pastoreio, que inspirava Pedro pregar oralmente, que inspiraram esses pais apostólicos, detentor da igreja. Que interessante. Essa é a raiz da igreja. Por isso que ela sustenta mais de 2000 anos. Porque ela tem um fundamento, ela tem um fundador, ela tem sucessores apostólicos. Não é uma igrejinha que surgiu ontem, se revoltou, se tornou pública por causa da mídia e usa a mesma Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito Santo está ali, nessa igreja, assiste até a consumação. Mateus 28, 18, 19, não, 19 e 20. Ele é um espírito contraditório, ele é um espírito divisor, ele é um espírito que tem outras doutrinas, várias doutrinas. Não. Cristo Deus tem uma noiva, uma só esposa e uma só cabeça. Já pensou, já lembra? À medida um corpo com várias cabeças,
e uma cabeça com vários corpos. Coríntios 12, 12, Coríntios 12, 5. Coríntios 12, 28, Deus construiu primeiramente os apóstolos para ensinar esse fundamento, para ensinar a doutrina que ele ensinou. Tem que seguir até hoje. O fundamento tem que ser isso até hoje, segundo a sã doutrina, segundo a tradição. Porque a tradição, a Escritura não deixa a igreja errar. Porque o Espírito Santo é que inspira essa igreja. Mas eu vejo tanto padres corruptos, tantas pessoas bagunçando a igreja, mas a igreja nunca vai ser manchada. Por quê? Porque o fundador dela é santo. Por mais que o diabo ele tenta manchar a igreja, nunca ele vai conseguir manchar a igreja, porque o fundador dela é santo. As igrejas protestantes sim conseguem manchar, porque o fundador da igreja protestante é homem. A igreja que Cristo fundou é um corpo místico, é uma igreja santa, sem ruga, sem mancha e sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Que essa igreja é a esposa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que vai seguir a tradição, vai ter uma doutrina sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, sobre ti, Pedro, eu te darei o pastoreio de pastorear minhas ovelhas, os meus cordeiros, para seguir essa tradição. Salve Maria, sou missionário São Roberto.